Hello, hello! Hoje esse vídeo vai ser muito legal. Muitas pessoas me perguntaram, poxa, mas por que você não faz um vídeo de qual é o custo mensal aí pra gente saber quanto é que custa viver na Flórida ou em Orlando? Pra gente ter uma ideia mais ou menos, né? Algumas pessoas planejam vir, outras pessoas têm curiosidade, outras pessoas já estão fazendo o processo de imigração. Então assim, qual é o custo de vida em Orlando? Ótimo, eu vou fazer esse vídeo em relação a isso hoje, mas eu quero dizer uma coisa logo de cara. Primeiro, eu não vou fechar quanto custa para viver aqui. Eu vou dar várias peças de quebra-cabeça e você vai montar dentro da sua realidade. Porque se eu falar, custa tanto morar aqui, às vezes você fala, isso aqui eu quero abrir mão, ou eu preciso disso. Eu não tenho filho, eu tenho filho. Eu tenho cachorro, eu não tenho cachorro. Eu quero lazer, eu quero menos lazer. E aí você vai montar. Então eu vou passar um esqueminha de várias coisas, de vários custos do dia a dia. E aí você vai montar dentro da sua realidade o que te interessa para você saber quanto custaria para você morar aqui, a média. E eu vou passar aqui no final do vídeo quanto é que custa para mim morar aqui na Flórida hoje em dia. Outra informação importante, você precisa entender que assim, não adianta você converter os valores que eu vou te falar. Você tem que entender que a pessoa aqui mora aqui e ganha em dólar. Então ela vai ter ganhos em dólares e custo em dólar. Então assim, beleza, não adianta falar assim, mas isso custa tanto no Brasil. É verdade, se algumas pessoas forem trazer dinheiro para cá, essa é uma realidade. Do contrário, se você for trabalhar aqui, você tem que pensar como se você estivesse ganhando o dinheiro daqui. É isso que faz sentido. Mais uma coisa para a gente lembrar, antes de continuar. Uma pessoa que ganha pouco aqui, a hora de salário dela é de 12 a 15 dólares, que ganha pouco. Então ela ganharia de 120 a 150 dólares por dia. Você tem que ter isso em mente também, quanto a pessoa consegue ganhar. E tem uma outra vantagem, aqui não tem a discussão dos 6 para 1, 5 para 2 e não sei o que. Aqui a discussão é o seguinte, você pode trabalhar quantas horas você achar que é suficiente para você trabalhar. Se você quiser trabalhar mais horas por dia, você trabalha, ganha mais. Se você quiser trabalhar menos, pode trabalhar, você ganha menos. Então você vai trabalhar de acordo com a sua necessidade ou com a sua realidade, certo? Então vamos para as dicas. Bom, e o primeiro item que nós vamos falar é sobre residência. Então é claro que quando você chega aqui, você vai ter que morar em algum lugar. Eu vou dar parâmetros diferentes se uma pessoa for solteira, se uma pessoa for um casal, ou se for uma família, por exemplo. Então vamos pensar num solteiro. Quando ele chega aqui, ele pode alugar um quarto numa casa de algumas outras pessoas, que isso é bastante comum aqui. E ele vai usar as dependências da casa, de algumas partes da casa, mas ele aluga um quarto. Qual o valor de um quarto? Vai depender também da região onde ele vai querer morar. Isso pode custar entre 800 a 1.000 dólares o aluguel de um quarto. Agora, se for um casal, 2 pessoas, você pode alugar um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. Tá? Esse ambiente vai ser bastante razoável para um casal viver. Qual é o valor dessa casa ou desse apartamento? Na verdade, normalmente é apartamento. Ele vai variar entre 2.000 e 2.400 dólares, dependendo da região de onde você vai escolher. Qual a vantagem às vezes do condomínio? Esses condomínios, eles têm uma vantagem onde você consegue ter área de lazer, você pode ter piscina, você pode ter quadra de jogos, você pode ter salão de jogos, você pode ter academia, tudo isso incluso no preço do condomínio. Então às vezes um casal, quando ele vem para cá, ele pode escolher às vezes ficar num condomínio, pagar entre 2.000 e 2.400 dólares para ter esses benefícios extras, que ele poderia economizar de outras áreas. Agora, outra coisa, quando você vem com família, às vezes um condomínio com 2 quartos, sala e cozinha pode caber, mas às vezes não. Quanto custa então uma casa para eu alugar? Se você for alugar uma casa de 3 quartos, por exemplo, pode variar o preço entre 2.800 dólares a 3.500 dólares. Isso vai depender principalmente do quê? Da região onde você alugar a sua casa. Por quê? Aqui os aluguéis eles são vinculados às escolas locais. Então quanto melhor a escola de um bairro, mais caro vai ser o aluguel. Então se você é uma pessoa que está, eu quero que meus filhos vão em tal escola, você tem que alugar uma casa naquele bairro e ele pode ser um pouco mais caro. Então um aluguel de uma casa pode ser entre 2.800 a 3.500 dólares para uma família com 2 crianças, por exemplo. Agora, dentro desse tópico casa, ainda existem outras coisas que você pode pensar. Por exemplo, luz. Luz é uma coisa que você vai gastar também. E quanto sai um apartamento para 2 pessoas? Por exemplo, vai sair entre 100 e 150 dólares. Agora, uma casa com mais pessoas vai sair entre 150 a 250 dólares.
Isso depende de quantas pessoas vão estar em casa, qual a frequência que elas vão estar ligando as luzes. Mas, por que essa variação entre para um casal é de 100 a 150? É que é o seguinte, no verão aqui, a gente tem que deixar a casa sempre geladinha. Então o ar-condicionado trabalha mais pesado. Por isso que no verão a conta de luz tende a subir mais. Próximo tópico, telefone celular. Então quando você chegar aqui, você vai precisar de uma linha telefônica para começar a se adaptar à realidade do seu dia a dia aqui. Uma das coisas importantes de você saber, qual é a cobertura da operadora que você vai escolher. Elas são muito boas, elas abrangem bastante região aqui. É difícil ter problema, mas é legal você saber se na área que você mora, aquela operadora ela cobre bem. Existem 3, 4 tipos de operadoras diferentes, então você pode procurar planos diferentes dentro dessas operadoras. Quanto custa esse plano para uma pessoa sozinha? Ele vai variar entre 65 a 100 dólares. Por exemplo, o meu plano ele é 100 dólares, só que ele já vem agregado um iPhone 15. Então você tem essas vantagens, às vezes você pode pagar um pouquinho mais, mas já incluir a parcela de um telefone novo. E para um casal, quanto vai sair? Dependendo de quantas linhas você tiver, ele pode sair de 150 a 250. Às vezes você pode agregar 3, 4 linhas e você pode chegar nesse valor. Às vezes quanto mais linhas você tiver, é claro que vai ser um preço mais acessível. Então não se esqueça, é um custo que você vai ter que ter. Terceira necessidade que você vai ter que ter aqui, automóvel. Então olha só, Orlando ele é bastante esparramado, ele é bem grande. Então para você ir de um ponto a outro vai demorar 20, 25 minutos, meia hora. E o sistema de transporte público aqui não é dos 10 mais. Então você vai ter que ter uma mobilidade durante o seu dia a dia na cidade. A pé também não dá para ir muito longe um lugar do outro. Então você vai ter que ter um meio de locomoção. O que eu aconselho é a melhor coisa? Você juntar um pouquinho a mais quando for vir e com 2 ou 3 mil dólares você comprar um carro mais velho e mais simples. Para quê? Porque você se livra de parcelas de carro. Então às vezes você pode começar com um carro mais simples, mais antigo, mas você já mata essa preocupação com 2 ou 3 mil dólares. Agora não, eu quero comprar um carro. Ótimo. Então depende de onde você for comprar seu carro, se é numa concessionária, se é nos dealers, você pode ter juros mais ou menos altos. Uma média, se você der 2 a 3 mil de entrada no seu carro, você vai ter uma parcela entre 350 a 650. Nossa, mas é uma variação muito grande. É claro, porque isso vai depender do tipo de carro que você quer comprar. Então assim, eu não sei qual é o estilo de carro que você gosta, ou que cabe no seu orçamento, que você está disposto a pagar. Então você pode ver lá e falar assim, eu gostei desse carro e eu quero uma parcela de 250 a 650. Isso vai variar muito do tipo de carro que você quer. Então não dá pra gente fechar numa parcela pequenininha. Pensa, eu sou uma pessoa que gosta de uma coisa mais simples, eu vou pegar um carro com uma parcela de 350. Eu quero uma coisa um pouco mais robusta, vou pegar uma parcela de 650. Então, isso você vai fazer dentro das suas contas, dentro da sua realidade. Um outro ponto muito importante é o seguro do carro. O seguro do carro, o carro não sai da concessionária se você não tiver seguro. Então não adianta falar assim, depois eu faço. Não dá. O carro só vai ser liberado se você tiver o seguro. Ótimo. Como é que faz a conta desse seguro? O seguro, ele é calculado, baseado no seu tempo de carta e no seu histórico aqui nos Estados Unidos. Como você não tem, é possível que você comece pagando um seguro um pouco mais caro. Quanto é esse mais caro? Pode variar entre 200 a 250 dólares, que vai depender do tipo de carro que você pagou também. Agora, se você tiver um carro, 2 carros, vou comprar um carro para você e para sua esposa, você vai pagar entre 350 a 450 dólares de seguro desses 2 carros. Não tem jeito, é um dinheiro que você vai ter que ter para começar e mensalmente para você continuar pagando as mensalidades do seu seguro. Ele é obrigatório e o carro não sai da concessionária se você não pagar e não tiver seguro. E para fechar os itens básicos do viver, eu vou falar sobre alimentação. De novo, é claro que isso vai variar com o seu gosto, com o que você quer comprar, com o que você não quer comprar. Tem gente que fala assim, mas eu fui com um amigo meu aí, ele começou com uma colher e um colchão inflável e 2 latas de ervilha. Tudo bem, cada um vai ter o seu início. Eu vou falar para vocês uma média. E dentro dessa média você pode falar assim, eu consigo comer menos e economizar, eu preciso comer mais e eu vou gastar mais. Então olha só, por uma pessoa sozinha, quanto é que ela gasta de mercado por mês? E eu não estou falando de sair para comer, restaurante, essas coisas. Compra de supermercado. 400 a 450 reais a pessoa come super bem e vive tranquilo
fazendo as compras do mês com esse dinheiro, tá? É claro que você não vai gastar 450 numa compra só, você vai gastar 100, 120 numa compra e você vai fazendo outras compras semanais para você poder abastecer a sua geladeira e a sua despensa. Então uma pessoa sozinha, 400, 450 dá super bem. Um casal, o casal ele vai sair entre 600 a 850 dólares, como eu falei, dependendo do que você quer comer. Se você quiser comer mais guloseimas, é possível que você vai gastar mais. Se você quer ser uma pessoa mais conservadora, você vai gastar menos. Ah, eu gosto mais de frutas, legumes, essas coisas. Em alguns mercados, elas são mais caras do que besteirada, é óbvio. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, a besteirada ela é super barata. Você pode encher o seu carrinho de besteirada e seu custo vai ser baixo. Eu não sei se a sua saúde vai ser tão legal, mas é possível isso acontecer. Então, um casal entre 600 a 850 passam super bem também, comem super bem, não vai faltar nada. Agora, uma família para 4 pessoas, um casal e 2 crianças, é possível que se gaste entre 1.000 e 1.200. Porque você vai ter mais coisas para comprar para as crianças, você vai ter mais oportunidades. De novo, eu sou minha esposa e 2 crianças, mas eu não quero gastar tudo isso. Você pode enxugar o seu orçamento, mas eu estou dizendo uma média que as pessoas aqui que a gente conversa costumam gastar dentro do seu orçamento no dia a dia para alimentação. Então, um solteiro de 400 a 450, um casal de 600 a 850 e uma família entre 1.000 e 1.250, os caras comem bem em relação às compras de mercado durante o mês. Se você está gostando desse conteúdo, dá um like, subscreve no meu canal, porque aí a gente consegue chegar a mais pessoas e mais pessoas conseguem saber dessas informações, que às vezes é muito interessante e para algumas é muito importante, para se preparar para a sua vinda para morar aqui nos Estados Unidos. Então, dá um joinha aí, dá um like, segue e vamos continuar. Isso aqui foi o básico que as pessoas gastam, sim, o mínimo para viver são esses itens que eu te falei. Agora, vamos contemplar outras áreas, beleza? Os a mais, que você vai montando agora o seu quebra-cabeça aí de que isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Ótimo. Por exemplo, a academia. Quanto é que custa uma academia aí? A academia ela pode variar entre 30 dólares a 60 dólares. Existem algumas que você pode pagar um pouquinho mais, 80 dólares, e você pode levar quantos convidados você quiser durante o ano todo. Isso é uma opção sua. Mas se for só você, você pode gastar entre 30 a 60 dólares. Ah, eu quero pagar um personal para treinar junto comigo. Quanto custa o personal? Um personal para te fazer o seu treino e te dar uma aula individual por semana, uma vez por semana, custa 240 dólares. Se você fechar um pacote com 3 aulas na semana, vai custar 450 dólares, fora a sua academia. Então ele vai escrever os seus treinos e vão ter 3 aulas presencial, 450 dólares. Uma aula presencial, 240 dólares. Seguro de saúde. E é importante você chegar aqui e fazer um seguro de saúde. Às vezes você vai se encaixar em alguns programas do governo, talvez não logo direto, mas existem planos de saúde de até 50 dólares que você pode comprar, que ele vai fazer uma cobertura bastante boa de urgência e emergência para você e de algumas internações. É claro que você vai ter coparticipação de algumas coisas, mas é bastante acessível você pagar 50 dólares para você poder fazer as consultas de urgência e emergência que precisar. E se você às vezes quiser, por exemplo, fazer uma consulta com um clínico geral, você vai pagar 5 dólares a mais. Você quer fazer uma consulta com um especialista, você vai pagar 25 dólares a mais. Então, assim, é super importante você ter esse convênio médico aqui. Conforme você vai ter tempo de Estados Unidos, conforme você vai ganhando mais aqui nos Estados Unidos, o seguro vai aumentando. Então pode contar para uma pessoa 300, 350, um convênio bom. Mas isso não vai ser quando você chegar logo de cara. Eu recomendo você ter isso para casos de imprevisto. Se você vai sair do Brasil, às vezes vale a pena você fazer um seguro saúde do Brasil com validade de 1 ano, por exemplo. Seguro viagem com validade de 1 ano. Para quê? Para você se proteger pelo menos. Eu não quero fazer convênio logo de cara. Então faça um seguro aí no Brasil, pode sair um pouco mais em conta, mas você tem algumas seguranças de algum acidente, eventual tragédia que aconteça aqui, você tem pelo menos um apoio, porque aqui a saúde acaba sendo bem cara se você for fazer particular. Outro item que vai depender da realidade de cada um aqui. Se você tem filhos, quanto é que custa a escola? A escola aqui ela é pública e gratuita e é muito bom o ensino. Então, dependendo de regiões, a nota da escola é mais alta e você vai ter que morar perto dessas regiões. Mas a criança lá, ela vai ter café da manhã, vai ter almoço, vai ter café da tarde, vai ter tudo. Quais são os custos que você vai ter? Eventualmente, dá um dinheiro para pagar um lanche, se você quiser que ela compre alguma coisa na escola. E na época de comprar materiais escolares, né? Então, em agosto, você vai ter custos extra que você vai ter que repensar.
porque você não paga durante o ano, mas os materiais escolares você vai ter que comprar no mês de agosto. Agora, se você tem uma criança com menos de 5 anos de idade, você vai ter que, ou é uma opção sua, né, colocar a criança no daycare. E o daycare aqui é muito interessante. Eles abrem o espaço da janela das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Você pode deixar seu filho lá nesse período. Ele vai ter aulinhas, vai ter brincadeiras, vão ter coisas lúdicas, vai ensinar algumas coisas também para as crianças, depende do daycare que você você escolher. E quanto que custa um daycare? O daycare, aí vai sair uma coisa mais... O daycare ele sai entre $700 a $1.200. Então assim, se você tem filho nessa idade e você vai trabalhar e vai precisar deixar no daycare, lembre-se, de $700 a $1.200, e é mais perto de $1.200 do que $700, para você poder deixar sua criança no daycare e ficar tranquilo para poder trabalhar durante o dia. É um custo que você tem que botar na ponta do lápis se você tem criança menor do que 5 anos. Ah, mas eu tenho pet, como é que funciona pet? Beleza, então olha só, deixa uma anotação aqui. Uma tosa de um pet, e isso claro também vai depender do tamanho do pet, de quão peludo ele é, pode variar entre $40 a $120. Aí você tem que fazer a sua conta que quantas vezes por mês você vai querer tosar o seu animalzinho. Comida, você pode gastar entre $30 a $60 por mês de alimentação para o seu pet. Existem alguns lugares que você vai morar, ele vai ter uma taxa entre $50 a $75 extra para você pagar para você poder ter o pet naquele lugar. Em contrapartida, existem alguns condomínios que você paga essa taxa, mas eles têm, por exemplo, lugar para dar banho, lugar para cuidar do seu cachorro lá. É claro que não tem lugar para tosar nem nada, você vai ter que pagar isso. Mas para dar banho no seu animalzinho, você tem um lugar apropriado dentro dos condomínios para você poder fazer isso. Então, se você tiver pet, é mais uma coisa que você tem que incluir no seu gasto aí. Agora, existem uns outros gastos que a gente fala, nem computa, mas existem. E você tem que computar eles. Por exemplo, Netflix. Uma assinatura da Netflix aqui, básica, é $16. Da Prime, $15. Da Disney, $16. Spotify, $12. Parece que não é nada, mas já vai somando em coisas que você vai ter que gastar no final do mês. Então não se esqueça, essas subscriptions você vai ter que comprar, vai ter que gastar para você poder tê-las. Então, bota também no seu custo aí. Ah, eu não quero ter nada disso. Ótimo, não precisa ter. Ah, eu quero ter. Anote no seu custo. Agora, vamos pensar numa outra coisa. Por exemplo, restaurante. Eu quero sair aí para comer de vez em quando com a minha esposa e tal. Beleza. De novo, vai variar os lugares que você vai. Todo lugar é assim. Tem lugar de 30 pila, tem lugar de 100 pila. Então depende bastante. Você pode, mas eu vou dar, por exemplo, uma média. Uma cerveja aqui custa $6, $7. Uma pizza pode variar entre $12 a $25. Tá? Mas se você for sair para um rodízio de sushi, $40. Então você pode sair para jantar com a sua esposa e pode gastar entre $60 a $90 para um casal. Então se você quiser guardar, por exemplo, $400 para você uma vez por semana sair para comer com a sua esposa, legal. Se você tiver filhos, esse valor vai aumentar. Então pode colocar aí uns $150, $180, porque as crianças às vezes vão querer comer sobremesa e tal. Ah, meus filhos não comem isso. Tudo bem. Então isso é para você ter uma margem para você fazer um cálculo em relação aos seus custos. Mas lembre-se, às vezes é importante você ter esse momento de socializar. Ah, eu não quero ter nada disso. Ótimo, isso aqui não vai entrar no seu custo. Ah, e não se esqueça uma coisa. Toda vez que você vai no restaurante, aqui a tip, a gorjeta é obrigatória, não é que nem no Brasil, é opcional. Então você prepare-se para deixar de 18% a 22% do valor total como gorjeta. E isso faz diferença no seu cômputo final. Porque se você gastou $100, no final vai dar 120, porque você vai ter que deixar 20% de tip. Ah, mas eu tenho que deixar? Sim, aqui funciona assim, as pessoas recebem salários, mas eles ganham o dinheiro grosso deles das gorjetas que a gente dá. E se você não deixa tip, às vezes eles ficam até constrangidos e chateados, achando que tiveram um mau atendimento, aconteceu alguma coisa. Então a tip aqui faz parte do pacote de você sair. Agora um outro tópico, sobre diversão. Poxa, você vai morar em Orlando e vai não fazer nada, ficar só em casa. E é claro que, como eu falei, depende do seu orçamento, do que você quer fazer, do que você está disposto a fazer com a sua vida quando você chegar aqui. Mas eu digo o seguinte, existem muitas opções aqui de parques gratuitos que você pode caminhar, fazer outras coisas, onde você pode se divertir, lugares para você caminhar, lugares para você correr ou pedalar, lugares para você levar sua família para fazer piquenique. Existem muitos lugares que são de graça. Existem outros lugares que você paga $3 a $8 por pessoa
e você vai num spring, que são as fontes naturais, lá tem lugar para você nadar, tem lugar para você fazer churrasco. É claro que isso não é incluso, você tem que levar as coisas. Mas tem lugares acessíveis para você poder ir e se divertir com a sua família. Agora, existem centenas de lugares aqui que você vai ter que investir um pouco do dinheiro para você poder se divertir. Essa região ela é bastante famosa por vários tipos de parque que você tem. Então assim, você pode optar para se divertir em parques de diversão aqui. Mas tem uma ideia, por exemplo, um ticket da Magic Kingdom, que é o que a gente conhece como Disney, muita gente conhece como Disney, é o parque da Disney, ele custa em média $160. Vai variar um pouquinho de um dia para o outro. Os outros parques da Disney, por exemplo, que são o Animal Kingdom, o Hollywood Studios e o Epcot, custam em média entre $120 e $140, se você for uma vez nesses parques. Existem outros parques que são um pouco mais em conta. O SeaWorld, por exemplo, ele é aqui na região e ele custa $65, $70, também depende do dia. Existem os parques da Universal, que é o Universal Studios e o Island of Adventure, uma média de $120 a $140, também depende do dia que você vai. Mas existem planos para, se você for morar aqui, se você for residente na Flórida, você consegue planos anuais. Então você faz um down payment inicial desses parques e você paga uma taxa por mês. E você pode quantas vezes você quiser em qualquer desses parques. Então o pacote da Disney, você pode fazer, eu quero escolher os 4 parques. E aí você paga uma quantia inicial e você paga $70 por mês. Você pode ir em todos os parques, todos os dias se quiser. A Universal, você também faz um pagamento inicial, você paga $50 por mês para ir nesses dois. O SeaWorld, você paga uma taxa inicial e paga $40 por mês, $30 por mês para você ir em todos os parques que eles têm. Então você pode também, dependendo da sua intenção, investir um pouco mais no seu lazer ou um pouco menos. Mas lembrando, existem muitas atrações que você pode ir e se divertir de graça. Agora, por exemplo, se você for no Orlando Eye, que é aquela roda gigante, ali ele tem um aquário e ele tem um museu de cera, você vai gastar nesse pacote $60 para ir em todas as atrações. Eu não quero ir em nenhuma delas. Você pode ir na região ali, tirar foto, ver, sentar, curtir, conhecer as coisas ao redor e não precisa gastar para você estar nesse lugar. Então diversão você tem que ver para saber quanto é que você está a fim de investir nisso. Por exemplo, uma sessão de cinema aqui custa $15, pipoca custa $10. Então assim, eu quero uma vez por mês assistir um cinema, comer uma pipoca, vai gastar $25 a $30 por vez que você for lá. Então você tem que separar uma graninha para sua diversão. Quanto? Não sei, isso vai depender de quanto você quiser investir na sua diversão. $100 pode ser legal? Claro, você pode fazer bastante coisa com $100 por semana. Aí você às vezes compra o passe anual, ou você uma vez por mês vai num parque, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses. Isso vai depender da sua realidade. Por isso que eu falei, não tem como eu falar quanto é o custo aqui. Você que vai montar o seu Frankenstein de gastos para você saber, isso aqui cabe para mim, isso aqui não cabe para mim. Ou isso aqui cabe para mim agora ou não cabe agora. Ou eu estou afim agora ou não estou afim agora. Mas que vocês saibam os valores de cada coisa para você poder montar a sua estrutura aí e saber quanto é que custa mais ou menos uma média. Bom, e quanto custa para mim, Luciano Zago, morar aqui na Flórida hoje em dia? Eu, quando saí do Brasil, fiz um orçamento de algumas coisas que eu gostaria. Então, como eu vou falar para vocês no próximo vídeo, de quanto você precisa para chegar aqui, para ter pelo menos uns 3 meses de uma rede de segurança, eu fiz uma rede um pouco maior. Eu tinha uma condição, eu trabalhava como médico no Brasil, eu tive uma condição de pegar algumas coisas que eu tinha e fazer um colchão de 1 ano para mim poder sobreviver aqui. O que me sobrou, eu faço investimentos para poder girar negócio aqui, para poder continuar ganhando dinheiro agora em dólar. Então, quanto é que eu, Luciano Zago, gasto aqui por mês na Flórida, morando nos Estados Unidos? Eu moro numa região super centralizada, ela se chama Metro West. E é uma região super acessível para brasileiros que estão chegando aqui. Existem algumas vantagens de você comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Para quem está chegando também existem algumas, mas para quem é residente, existe uma vantagem de que se você tiver 2 anos de comprovação de imposto de renda aqui, você consegue dar 3,5% de entrada na casa. Ao invés de, se eu quisesse comprar uma casa agora, dar entre 20% a 30% de entrada numa casa. Então, em vez de eu pegar $100 mil e dar entrada numa casa, o que eu prefiro fazer? Eu preferi alugar um apartamento por 2 anos, pegar esse dinheiro, investir em negócios para poder girar e daqui 2 anos eu compro uma casa com uma taxa de entrada muito menor e ainda continuo capitalizado para poder fazer meus investimentos.
Então eu moro numa região que chama Metro Oeste. Ela é super bem localizada, tem restaurantes perto, tem restaurantes brasileiros perto, tem restaurante japonês, tem supermercado, a Universal é 12 minutos daqui. Então assim, a City Walk, que é onde reúne vários restaurantes, barzinhos, na frente dos parques da Universal, você pode ir lá à vontade, de graça também, depois das 6 horas da tarde, caminhar e se divertir, e jantar, e conhecer outras pessoas. Então é um lugar super bem legal, onde eu moro. Existe lugar para eu poder correr aqui perto, andar de bicicleta, chama-se Metro Oeste. Quanto é que eu gasto no meu condomínio? O meu condomínio, eu moro num apartamento de 2 quartos, sala e cozinha, e nesse condomínio eu tenho uma sala de jogos, tenho piscina, tem a área externa toda de corrida que a gente pode fazer, salão de jogos, academia, e eu pago entre aluguel, taxa de lixo, água, pest control e luz comunitária entre 2.100 a 2.200 dólares. Por que isso vai variar? Depende do mês, você gastar mais ou menos água ou mais ou menos água comunitária. Esse é o valor que eu pago para morar aqui. Outra coisa que eu gasto é energia. Na minha casa, como eu falei para vocês, é justamente aquilo. Eu comecei em junho pagando 150, esse mês eu estou pagando 100 dólares. Então, é a média que eu passei para vocês. Dependendo do mês, eu vou gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu pago na minha internet em casa, super boa, assisto todos os streams, todas as coisas. Eu pago 65 dólares de internet. Então eu tenho uma internet muito boa, fora a internet do celular. O meu celular, como eu disse já previamente, eu pago 100 dólares, na verdade 101 dólares. E eu tenho internet livre, 5G e o iPhone 15 que veio no pacote junto com as mensalidades. Eu pago academia, a minha academia, eu vou na LA Fitness e eu pago 65 dólares por mês. E eu contratei uma ajuda de um personal, só que uma vez só por semana, então eu pago 240 dólares para ele. Quer dizer, para a academia na verdade, né? Eles repassam para os personagens. Então eu tenho esses dois gastos ou investimentos que eu faço na minha saúde lá nessa academia. Eu tenho um seguro de saúde aqui e eu pago 50 dólares por mês nesse seguro de saúde. Uma cobertura bastante boa e razoável para mim, tá? Para mim ela serve super bem. Outra coisa que eu gasto, eu faço uma doação para os Médicos Sem Fronteiras de 40 dólares todo mês aqui. Então todo mês é recorrente essa doação que eu faço. A parcela do meu carro, eu decidi comprar um carro zero. Então eu dei 2.000 de entrada e eu pago uma parcela de 670 dólares por mês no meu carro, em 36 meses que eu vou pagar. E o seguro do meu carro começou com 245 dólares e já agora a cada 6 meses você precisa fazer uma renovação do seguro. Então essa semana eu já renovei o carro, saiu por 120 dólares agora por mês para eu poder fazer o meu seguro do carro. Então assim, uma economia muito legal, baixou bastante. Eu tenho alguns outros gastos ou investimentos que eu coloquei. Eu fiz o Annual Pass para vários parques. Então eu tenho dos parques da Disney, eu pago 70 dólares para todos os parques da Disney, que são Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot e Hollywood Studios. Eu fiz um down payment, fiz um pagamento inicial e pago todo mês 70 dólares. Eu tenho o Annual Pass do Universal New Island, que eu pago 50 dólares, também fiz um pagamento inicial e pago 50 dólares para poder à vontade neles. E eu tenho o Annual Pass do SeaWorld e do Busch Gardens, que eu paguei também um inicial e pago 30 dólares por mês. Então esse é um outro investimento que eu tenho também todo mês aqui nas minhas contas. Um outro investimento que eu tenho eu faço fisioterapia uma vez por semana. Então eu pago 80 dólares para fazer uma vez por semana fisioterapia aqui. E eu faço quiropraxia uma vez por semana. Então eu pago 70 dólares também para poder fazer uma vez por semana. Então desses duas acompanhamentos que eu faço, eu pago um 80 dólares, outro 70 dólares por mês, tenho uma sessão por semana. Ah, teve um outro custo que eu esqueci de falar, combustível. Dependendo de quanto eu dirijo aqui, às vezes eu gosto de ir para a praia, eu gosto de ir para outra cidade, eu vou conhecer algum outro lugar, então eu gasto uma média entre 150 e 180 dólares por mês de combustível, tá? Mas eu uso o meu carro mais para lazer e para essas outras coisas, e para ir em casa de amigos, visitar e fazer algumas outras coisas. Então assim, eu tenho um custo bem razoável de gasolina. Eu pago 105 dólares para a minha matrícula no meu escritório de imobiliária. Então lá eu pago 105 para poder usar toda a estrutura, tudo que eu tenho lá, eu pago 105 dólares para usar todo o escritório. Qual um outro custo que eu tenho? De comida. Eu tenho um custo mensal de 420 dólares, que eu já fiz isso aí nos últimos meses. Então assim, sempre tem comida em casa, geladeira abastecida, e eu gosto de comer, então assim, tá sempre gastos lá, equilibrado.
E eu gasto também para sair, eu deixo uma média de 100, 120 dólares para eventualmente sair com os amigos, a gente jantar. Eu gosto de conhecer lugares novos, comer comida nova, experimentar coisas diferentes. Então assim, eu me dou a oportunidade de conhecer outras coisas, afinal de contas eu estou num lugar onde eu quero ter novas experiências. Então eu guardo uma certa quantia para isso aí, legal? Quanto é que eu gasto por mês? Uma média. Tem mês que eu gasto um pouquinho mais, porque eu saio um pouquinho mais, tem mês que eu gasto um pouquinho menos. Então eu gasto uma média entre 4.300 dólares a 4.700 dólares por mês para morar aqui. E eu tenho uma vida bastante confortável. Eventualmente, quando chegar o momento de eu comprar a minha casa com uma entrada mais barata, é possível que o meu mortgage vá aumentar um pouquinho e eu vou ter alguns outros custos, como por exemplo, jardineiro, piscineiro, fazer a manutenção da casa. E aí os custos vão aumentar um pouco mais. Mas hoje, eu sozinho, tenho um estilo de vida aqui onde eu gasto aproximadamente entre 4.300 e 4.700 dólares por mês para poder morar aqui em Metro Oeste, em Orlando, na Flórida. Gostou desse conteúdo? Foi legal? Então olha só, se você gostou, dá um joinha aí, inscreve-se no canal, passa para outras pessoas, porque esse conteúdo ele pode ajudar outras pessoas que estão se planejando para vir para os Estados Unidos, ou que querem saber um pouquinho mais de quanto é o custo de vida aqui, ou que querem falar assim, beleza, eu estou indo agora e eu quero saber quanto é que eu preciso me preparar para chegar aí para poder viver uma vida legal. Como eu falei para vocês, esses custos são variações e você vai montar o seu quebra-cabeça de quanto é que vai custar para você morar aqui nos Estados Unidos. Se você gostou, dá o seu joinha, deixa um comentário aqui embaixo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o quanto você precisa trazer para cá para os Estados Unidos para você ter um colchão financeiro de segurança, pelo menos uns 3 meses, para você não ter que chegar aqui e sair naquela correria. É claro, depende da realidade de cada um. Você vai adaptar dentro da sua realidade isso aí. Beleza? Meu nome é Luciano Zago e eu vou fazer vídeos sobre diversão aqui na Flórida, sobre negócios, sobre mercado imobiliário, sobre curiosidades. E se você quiser seguir o canal, seja bem-vindo, você vai ter bastante conteúdo legal. Meu nome é Luciano Zago e eu sou a pessoa que vai te ajudar a investir nos imóveis aqui na Flórida de uma maneira sólida e segura. Até o próximo!